Maravilha, deixa eu já compartilhar minha tela. Só me dê um ok se está aparecendo. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez a todos. Obrigado aí pela introdução, Yuri. Obrigado pelo convite, Murilo. E é um enorme prazer estar aqui por uma hora e meia, estar passando para vocês um pouco de um assunto tão importante, né, que é a questão de finanças. Mesmo para quem não pensa em trabalhar na área, a gente lida com dinheiro desde sempre, né? Seja para comprar alguma coisa, seja para investir. E a ideia é passar um pouquinho alguns conceitos importantes, ver um pouquinho para onde está indo o mercado financeiro. A tecnologia está cada vez mais presente, mais forte nele, né? E até fica também para alguém que queira trabalhar com essa área. Vi que bastante gente é da engenharia de produção aí no chat. Eu, particularmente, comecei minha graduação em engenharia mecânica, me graduei pela Unicamp, mas acabei seguindo na área de finanças, né? Então, acho que essa é uma das grandes vantagens da engenharia, né? A gente aprende a lidar com problemas, mesmo que a gente não atue diretamente na nossa área, em qualquer outro setor, inclusive na parte de finanças, dá para se encaixar. Rapidinho me apresentando, como eu falei, em 2011 eu entrei no curso de Engenharia Mecânica na Unicamp. Antes de graduar mesmo, acabei também fazendo uma segunda graduação em Gestão Financeira, eu fiz pela Estácio, e me graduando nos dois cursos, acabei decidindo focar na parte financeira. Esse ano, agora em julho, concluí um MBA da Exalc, em Gestão de Negócios, e vi que bastante gente da UFSCar aí, eu estou fazendo agora um MBA de Gestão Financeira. Inclusive, acho que a coordenadora, a Nara, acho que ela é da Engenharia de Produção, se eu não me engano. Mas, além dessa parte acadêmica, em 2016 eu montei uma consultoria financeira, a GF Criativa, e no final de 2019, com mais dois sócios, eu montei uma fintech chamada Fincat. Mas para o finalzinho da apresentação, vou falar um pouquinho dela. Aí aqui um slide que acho que, antes de falar da apresentação dos slides, até combinei com o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode, no meio da apresentação, colocando nos comentários, o pessoal pode me interromper fazendo essa pergunta, quem quiser também abrir o microfone, fique à vontade. Se não, também no finalzinho eu vou deixar uns minutinhos para a gente trocar uma ideia. Mas então, agora sim, falando desse slide, né, ele resume um pouco, de uma forma bem didática, o que é, como que funciona o mercado financeiro. O mercado financeiro ele acaba sendo um ambiente que vai juntar as pessoas e empresas que têm dinheiro, que é o que a gente pode chamar de agentes superavitários, e as pessoas ou empresas que precisam de dinheiro, mais popularmente conhecido como os agentes deficitários. E a ideia do mercado financeiro é justamente fazer o dinheiro circular entre essas duas partes. Quem tem dinheiro sobrando investe, esse dinheiro delas é realocado para quem está buscando empréstimo, financiamento. Essa pessoa, essa empresa que pegou esse dinheiro emprestado, vai depois devolver com taxa de juros. Então, a gente vai ter esse quadrinho mostrado, né, pelo Tio Patinhas, o agente superavitário, uma instituição financeira que faz toda essa intermediação, e o seu Madruga, o agente deficitário. Resumindo em 3 imagens, né, o mercado financeiro, de uma forma bem simples, a gente pode dizer que é isso. Mas aí, claro, ao longo dessa apresentação, a gente vai ver as minúcias, os detalhes que tornam uma coisa tão complexa em nível mundial, inclusive que já levou a crises financeiras em nível mundial. Várias escolas de economia tentam entender um pouco melhor como que funciona essa relação ser humano-mercado financeiro. Algumas divisões que a gente pode quebrar o mercado financeiro. Então, dentro do mercado financeiro, a gente tem, vamos chamar de 4 submercados. A gente tem o mercado de câmbio, que é esse de troca de moedas. Então, é real por dólar, dólar por euro. Agora, mais recentemente, a gente tem as criptomoedas. Então, o câmbio é o responsável por essa troca de diferentes moedas. A segunda subdivisão, que seria o mercado monetário, aqui é um mercado mais de curtíssimo prazo, é um mercado de um ano, e que tem os governos atuando como uma forma de tentar controlar a economia. Então, daqui a pouquinho a gente vai entender melhor, mas é dentro do mercado monetário que a gente vai ver conteúdos, informações importantes do mercado financeiro, como a taxa Selic,
a taxa CDI, a inflação, que recentemente a gente tem falado bastante pelo aumento dos preços, e o mercado da liquidez, é o mercado que a gente consegue transformar os ativos em dinheiro, porque no final das contas a gente precisa desse dinheiro para comprar bens, para comprar serviços. Aí temos outra subdivisão, que é o mercado de crédito. Então, aqui dentro, basicamente, é a principal atividade dos bancos. A gente vai ter os empréstimos e os financiamentos, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. E, por fim, mas não menos importante, o mercado de capitais. Esse é o mercado que a gente vai encontrar as ações, as debêntures e o mercado futuro. Aqui nesse mercado de capitais, a gente deixa de ter os bancos como intermediadores financeiros e a gente acaba tendo uma relação direta entre as empresas e os investidores. Daqui a pouquinho a gente vai ver o conceito de ações, mas basicamente quando você está comprando uma ação, você está financiando uma empresa, em troca disso, você está virando sócio dela. Então, é um mercado que tirou a ideia da intermediação financeira, dos juros, e coloca essa ideia de um contato direto entre investidores e empresas. Falando principalmente desse mercado monetário que a gente estava falando, daqueles termos que eu estava usando, né? Inflação, Selic, vamos entender um pouquinho deles, os mais importantes, porque no final das contas, no nosso dia a dia, como consumidores, como investidores, como tomadores de empréstimos, é muito importante ter uma noção do que está acontecendo. Primeiro deles, a inflação. Então, a definição de inflação é o aumento generalizado dos preços. Essa imagem eu gosto bastante, que ela ilustra um pouco do que acontece nos últimos anos no Brasil por conta da inflação, né? Então, em 98, com R$100, você enchia o seu carrinho de compras. Basicamente, a compra do mês estava garantida com seus R$100. Alguns anos depois, né, em 2005, R$100 você ainda faz uma boa compra, mas você já teve que tirar um pouco dos produtos. Em 2012, com R$100, o carrinho já ficou bem mais vazio. E aqui uma brincadeira, né? Não é esse o preço do Kinder Ovo hoje, mas para mostrar como encareceu, né? A brincadeira é que com R$100 você compra meramente um Kinder Ovo, né? Não ocuparia nem 10 centímetros aqui desse carrinho. Mas por que que isso acontece, né? Na economia, a gente tem a inflação causada ou pelo aumento da demanda. Então, de 98 para cá, a população brasileira aumentou bem. Então, primeiro ponto, a demanda cresceu. Segundo ponto também que afeta a inflação é o custo de produção. Então, a mão de obra ficou mais cara, produtos, commodities, plástico ficaram mais caros, isso encarece também o preço dos produtos. E o terceiro ponto também é uma fragilidade da economia, principalmente nesses últimos anos. Ano passado, com a pandemia, 2016, 2017, o Brasil passou por uma crise econômica, então o enfraquecimento do real, consequentemente com o encarecimento do dólar, também faz, no final das contas, com o mesmo valor financeiro, com a mesma nota, a população perder poder de compra. Então, resumindo, a inflação é isso. Só que não temos que nos preocupar tanto como se a gente estivesse naquele cenário antes do real. O real ele foi criado em 94. Antes do real a gente teve lá Cruzeiro, Cruzado Novo. Todas essas moedas eram criadas porque o país vivia num momento de hiperinflação. Então, não era esse aumento de preços que a gente vê de 1, 2% de um mês para outro que a gente está vendo agora. Era coisa de 80%, 100%. Então, no mesmo dia, de manhã você ia no mercado, à noite você ia, o preço estava totalmente oposto, estava muito mais alto, muito mais elevado. Então, naquele momento, a gente tinha uma hiperinflação. Hoje, a gente está tendo uma inflação um pouco mais alta do que nos últimos tempos, mas uma coisa ainda controlada, ainda dentro de metas que o governo cria para balizar. Mas, no final das contas, independente de tudo, é a gente trabalhar bem com o nosso recurso financeiro. É a gente, se for gastar, saber gastar bem, né, de uma forma que não nos prejudique, não nos leve a pegar empréstimos. E quando investir, tentar pelo menos acompanhar essa inflação. Então, ter como uma meta de rendimento de uma aplicação algo que pelo menos caminhe junto e eu não tenha que ficar perdendo poder de compra ao longo dos anos. Aí a gente tem a taxa Selic. A Selic ela é a taxa básica de juros do Brasil. Todo país tem a sua taxa básica de juros, que é o que baliza a economia, é o que também é usado como referências para as outras taxas de juros. O governo ele usa a Selic como um instrumento justamente para tentar controlar a inflação.
Quando a inflação está ficando muito mais alta, o governo vai lá e aumenta a Selic, porque aí de rebote os bancos vão aumentar a taxa de juros que eles cobram nos empréstimos. Consequentemente, vai ter menos dinheiro rodando na economia, diminui a demanda, e aí você controla um pouco a inflação. E até no cenário inverso, que é aquele que a gente estava em 2016, 2017. O país precisava de consumo, a inflação estava lá embaixo, a economia estava em crise e o país precisava de consumo. Então, naquele momento, o governo foi lá, cortava a taxa Selic, abaixava o valor dela, para os bancos diminuírem as taxas de juros que eles cobram e aí ter mais dinheiro em circulação. Caminhando junto com a taxa Selic, a gente tem a taxa CDI. CDI vem de Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que está sempre muito próxima da Selic. Só para vocês terem uma noção, hoje, Selic 6,25%, a CDI está 6,15%, 6,10%, é muito próximo. E o que é o CDI? Todos os dias, os bancos eles fazem empréstimos entre eles. Os bancos eles não podem ficar com dinheiro faltando nem dinheiro sobrando em caixa no fechamento do dia. Então, o que está com dinheiro faltando pega emprestado do que tem dinheiro sobrando. E a taxa de juros nesse um dia de empréstimo que eles fazem entre eles é justamente o CDI. Então, os bancos vão lá e cobram entre eles essa taxa, que daí também vai ser usada como referência para alguns investimentos que a gente vai falar daqui a pouquinho. E mais dois conceitos interessantes para a gente ter como referência o que está acontecendo na economia, no mercado financeiro, é o Ibovespa, que é o índice da nossa Bolsa de Valores. O índice continua chamando Ibovespa, mas a nossa Bolsa de Valores não chama mais Bovespa, a nossa Bolsa chama B3. B3 é a sigla para Brasil Bolsa Balcão. O Ibovespa ele pega as ações mais negociadas durante o dia, durante um período, e ele faz uma média para ver quanto que está ou crescendo ou caindo. Por exemplo, hoje o Ibovespa caiu bem, o que mede isso é a queda do preço das ações. E similar com isso, mas daí da Bolsa lá dos Estados Unidos, da Bolsa de Nova York, a gente tem o SP500. O SP vem da sigla Standard Poor's, que é uma agência de risco internacional, e ela mede o desempenho das 500 ações mais negociadas lá. Então, quando a gente olha uma fotografia desses números, a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo naquele momento na economia. Hoje, no Brasil, a gente vê uma inflação um pouco mais alta do que nos últimos tempos, uma Selic voltando a subir justamente por conta de uma tentativa de controle da inflação, CDI, como eu comentei, caminha junto com a Selic, a Bolsa de Valores meio instável por conta de um risco político, um cenário meio estranho que a gente está vivendo fora a questão da pandemia, e a Bolsa lá fora um pouco mais animada do que aqui. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais dessa questão dos investimentos, das ações. No mercado de crédito, a gente tem as modalidades para pessoa física e para pessoa jurídica. Então, para pessoa física, a gente tem os empréstimos pessoais, a gente tem o famoso cheque especial, que tem esse especial no nome, mas na verdade ele é especial para o banco, né? Ele é muito fácil de ser pego, ele é automático, cai o dinheiro na nossa conta quando a gente está no negativo, mas os juros dele é muito alto. Então é uma forma super fácil, super prática, mas que pesa muito no bolso. Por isso que eu brinquei que é especial para o banco, porque para o consumidor, se ele faz a conta, ele toma um susto de quanto que ele acaba pagando em juros. A gente tem o produto cartão de crédito. Essa é uma linha interessante, porque se você paga em dia a sua fatura, é a única linha de crédito que a gente tem aqui que é juros zero. Então, você vai lá, o dinheiro te dá um limite, você usa pagando com o seu cartão de crédito. Pagou 100% no dia do fechamento da fatura, ou antes disso, está isento de juros. O problema é atrasar, porque assim como o cheque especial, o rotativo do cartão de crédito, que é aquele pagamento do valor mínimo, ou até o parcelamento da sua fatura, tem juros muito altos. Então, também tomar cuidado com isso. Aí a gente tem os financiamentos. O financiamento, diferente do empréstimo, o dinheiro é direcionado para algum bem específico. Então, você tem que usar o dinheiro para isso. Então, quando você faz um financiamento de veículo, você tem que usar o dinheiro para comprar um veículo. E quando é para um imóvel, você usa o dinheiro para comprar um imóvel. O refinanciamento, também chamado de home equity ou crédito com garantia, ele é uma forma de empréstimo pessoal, mas que a pessoa que pega emprestado tem que dar uma garantia. O que é mais comum aqui no Brasil? Garantia de veículo ou garantia de imóvel?
Então, justamente quando você faz esse empréstimo e está oferecendo essa garantia, você tem condições melhores. Porque no mercado financeiro, tudo vai ser caminhado, todas as taxas vão ser calculadas em função do risco. Então, quando você oferece menos risco para o banco, ele vai te cobrar menos. E daqui a pouquinho a gente vai falar dos investimentos. Quando você investe com mais risco, você pode ter um maior retorno. Então, sempre que vocês estiverem pensando em mercado financeiro, sempre tentem se lembrar da relação risco e retorno. Quanto menor o risco, menor a taxa de retorno esperada. Quanto maior o risco, maior essa taxa. E não se resume, tem outras opções de crédito também na pessoa física, mas os mais famosos, o último aqui da lista, o consignado. O consignado é aquele que você, entre aspas, vou colocar nesse formato, você usa o seu salário como uma garantia. Quando o salário cai na sua conta, o banco já desconta um valor da sua parcela mensal desse empréstimo. Então, como você também está oferecendo uma garantia bacana para a instituição financeira, ele também acaba tendo condições melhores. Mas, claro, exige um bom planejamento financeiro para você não se enrolar e esquecer que você vai estar recebendo menos dinheiro no final das contas. E alguns exemplos na pessoa jurídica. Então, você tem o capital de giro, sua empresa lá está precisando de dinheiro para comprar estoque, para pagar fornecedor, pode nesse formato. Empresas também têm a forma do financiamento, pode financiar veículo, imóvel, maquinário, equipamentos. Você tem também casos de antecipação de duplicata. É muito comum, por exemplo, quando você faz um serviço ou vende um produto para uma grande empresa, que eles imponham datas de pagamento mais longas. Por exemplo, eu vou prestar uma consultoria financeira para a CIA, prestei a consultoria, mas eles têm uma política que eles só pagam o fornecedor em 60 dias. Então, eu teria que esperar 60 dias para ver o dinheiro entrar na minha conta, da minha empresa. O que eu posso fazer com o banco ou com outra instituição financeira? Eu pego a nota fiscal desse serviço que eu prestei, levo para o banco e eles vão me antecipar esse pagamento futuro que a CIA faria para mim. Em contrapartida, eu vou pagar uma taxa, uns juros por conta disso. Mas, de novo, como tem uma garantia por trás, que é justamente essa nota fiscal, esse pagamento, é uma taxa de juros mais interessante, por exemplo, do que a capital de giro. E também nas empresas também temos a opção do refinanciamento, ou como eu falei, o empréstimo com uma garantia. Pode ser também de veículo, pode ser de imóvel. Também para empresas tem alguns casos que é com garantia dos equipamentos de máquinas. E aí sim, falando dos investimentos, né? Esse que cada vez mais a gente tem esse interesse de saber, né? Porque se a gente olha até alguns anos atrás, você não precisava correr muito risco para ter um retorno bacana aqui no Brasil. Porque até alguns anos atrás, como a taxa de juros era muito alta, você investia na poupança, você tinha lá garantido todo mês 0,5% de retorno. Pô, baixo risco, investindo numa coisa fácil, tradicional e fácil de resgatar, tendo 0,5% ao mês, naquele momento estava ótimo. O problema é que aí veio as quedas na taxa de juros durante a crise toda que o Brasil passou, Selic foi lá para baixo, consequentemente a poupança passou a pagar muito pouco, inclusive perdendo da inflação. Então aí o brasileiro se viu num cenário que ele precisava buscar outras formas de investir para ter um ganho um pouco melhor. Então aí começou a aparecer, ser mais comum, eles já eram investimentos que existiam, mas começaram a ficar mais comuns, né? Alguns títulos de renda fixa, então de uns 10, 15 anos para cá fala-se muito, né, do Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele é um investimento conservador, ele é até considerado mais seguro que a caderneta de poupança e ele rende muito mais. Acho que alguém estava com o microfone aberto, né? Ou tem alguma dúvida? Acho que o microfone é aberto. O microfone é aberto mesmo. Beleza. Beleza. Então, do Tesouro Direto, para resumir ele é um formato que quase todos os países eles têm dívidas, assim como pessoas e empresas eles fazem dívidas. E eles também pegam dinheiro emprestado com bancos. Só que muitas vezes, mesmo eles sendo países, essa dívida custa muito caro para eles, juros muito altos. Então, os países criaram esse formato Tesouro Direto, que são as pessoas investindo ou emprestando dinheiro para os governos com um compromisso de devolução. Aí, muita gente às vezes fala, né? Eu falava, o Tesouro Direto antes de ser mais popular, o pessoal falava, mas vou emprestar dinheiro para o país, está cheio de corrupto, tá não sei o quê. Por um país é muito importante dar prioridade no pagamento desse título de dívida, porque se ele não paga, ele vai perder o interesse de novos investidores
e ele não vai conseguir captar dinheiro. Então, vamos dizer assim, né? Na fila de pagamentos, o Tesouro Direto está sempre lá na frente. Então, por isso que o Tesouro ele é considerado um título de baixo risco. Ele pode ser atrelado a taxas que a gente viu antes, como a Selic, como a inflação, e ele acaba sendo interessante porque ele é acessível também. A partir de R$ 30 dá para investir nele. Então, a poupança ganhou um concorrente bacana, que até muita gente chama o Tesouro Direto da nova poupança. E alguns outros títulos que a gente encontra nos bancos, as corretoras também oferecem, como o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Aqui é o dinheiro que os bancos captam dos investidores para financiar operações como empréstimo pessoal, para financiar financiamentos, próprias operações do banco. LCI e LCA. LCI é letra de crédito imobiliária e LCA é letra de crédito do agronegócio. Nos dois casos, são o banco captando dinheiro dos investidores para financiar, no primeiro caso, o financiamento imobiliário e, no segundo caso, financiamentos no agronegócio. E a gente tem as debêntures. A debenture é um formato que não tem um banco envolvido, é você emprestando dinheiro para uma empresa e essa empresa te devolve esse dinheiro com juros. Então, não tem esse intermediador. Desses todos aqui, debenture tem um pouquinho mais de risco do que os outros, porque justamente o risco é a confiança e a saúde da empresa. Mas os anteriores, a gente considera todos investimentos de baixo risco, justamente por isso que a gente estava falando antes. Baixo risco, o retorno não é tão alto, mas ainda assim, para uma conservação de capital, aproveitando, por exemplo, um momento como esse que a inflação está subindo, então buscando um título atrelado à inflação, você até pode ter um ganho legal. Mas ainda assim, muita gente queria um ganho maior, ou quer ganhos maiores. Só que aí entra aquela jogada que eu falei do risco e retorno. A gente precisa correr um pouco mais de risco para poder ter um retorno maior. E não é um retorno garantido, justamente porque tem um risco envolvido. E essas operações de maior risco a gente encontra principalmente na renda variável. Primeira delas com as ações. A ação é um pedacinho de uma empresa. Por exemplo, a gente estava falando da Fincat, startup que eu criei. Vamos dizer que a Fincat cresça, chegue no momento que eu preciso de dinheiro para investir ainda mais na empresa. Só que, por exemplo, eu e os meus sócios não temos esse dinheiro. O que a gente poderia fazer? Ir conversar com o investidor anjo, ir no banco, pegar dinheiro emprestado, ou tentar abrir o capital da empresa. O que isso significa? A gente vai abrir mão dos 100% que a gente tem hoje da empresa e vender uma parte disso, 5, 10, 20, 30% disso. Em troca disso, a gente vai receber um dinheiro. Então, a partir do momento que a minha empresa abre capital e passa a oferecer ações, eu estou trazendo novos sócios junto comigo e está entrando dinheiro. Só que daí, quando a empresa dá lucro, eu vou precisar compartilhar esse lucro com eles. Então, no final das contas, quando a gente fala, quero comprar uma ação da Petrobras, uma ação da Ambev, uma ação do Itaú, você está comprando um pedacinho dessas empresas, você está virando sócio delas. Só que como elas estão voláteis ao mercado, né? Então tem dia que elas sobem, tem dia que elas caem, em funções de risco de mercado, fatores políticos, fatores econômicos, resultados da empresa. Então, eu preciso ter uma estratégia muito boa na hora que eu estou fazendo esse tipo de investimento. Caminhando na mesma linha das ações, só que ao invés de empresas, aqui a gente passa a falar de grandes imóveis, é o que os fundos imobiliários vão fazer. Então, um grande imóvel, ou vários grandes imóveis, eles podem vender uma parte deles em troca de recursos. Basicamente, o paralelo é o mesmo. Aqui eu estou comprando um pedacinho de um grande imóvel, a gente chama esse pedacinho de cota, e aí a partir disso eu posso ganhar com a valorização dele, e mensalmente eu vou receber uma parcela do aluguel que eu tenho direito. Quando eu falo grande imóvel, é grande imóvel mesmo, são shoppings, hospitais, hotéis, centros comerciais. Em alguns casos, são fundos até com vários imóveis dentro deles. Quando a gente fala dessa terceira forma aqui, derivativos, a gente já está falando de investimentos que derivam no valor de algo, de algum outro produto. Então, eu posso, por exemplo, investir no valor futuro de ações, investir no valor futuro de dólar, eu posso investir em opções de compra de ações. É um mercado ainda mais volátil, ainda mais arriscado, mas que pode gerar grandes ganhos. Mas, geralmente, quando a pessoa não tem uma estratégia, não investe bem, é aqui que dá para se endividar muito.
Eu não sei se tá viralizado, eu não sei se todos já assistiram, mas tem aquela série da Netflix que tá bombando, a Round Six. E um dos personagens lá, do pessoal que está dentro do jogo, endividado, ele tem uma dívida de bilhões lá da moeda deles, porque ele perdeu com o mercado futuro. Então é aquela ideia, eu tenho R$ 1.000 que eu vou apostar em algo mesmo, esse algo não se concretiza no futuro e aí fica um rombo gigantesco. Então, esse mercado ele é mais complexo, mas também que funciona super bem, inclusive para a questão do agronegócio, tem várias formas interessantes de investir. E a gente tem as criptomoedas, aí a principal delas é o Bitcoin, mas a gente tem mais de 6.000 criptomoedas no mundo, que é a ideia de uma nova economia. A gente vai falar um pouquinho mais de criptomoedas daqui para frente, mas também acaba entrando como uma forma de investimento em renda variável. E para fechar esse slide, a gente tem os fundos de investimento. Ele pode estar tanto aqui dentro quanto aqui dentro. O fundo de investimento ele é uma carteira de vários investimentos com várias pessoas investindo. Então, quando a gente fala, por exemplo, é um fundo de renda fixa que tem lá no Itaú. Esse fundo ele investe, por exemplo, em CDB, em Tesouro, em debênture, ele investe em produtos de renda fixa. E você compra uma cota desse fundo. Não, é um fundo de ações do Bradesco. Então, um fundo do Bradesco que você consegue comprar uma cota e os gestores desse fundo compram e vendem ações. Então, você não está comprando diretamente o ativo, você está comprando a cota e essa cota está junto com cotas de outras pessoas e vão ficar na mão dos gestores. Vou abrir aqui rapidinho o chat, acho que tem algumas perguntas, né? Primeira do Vitor aqui, né? O que faz esses preços variarem ao longo do dia? É uma pergunta bem interessante, Vitor. É o seguinte, então, quando a gente fala de principalmente mercado de ações, mercado de fundos, que esses que variam muito ao longo do dia, tudo é em função daquela regrinha que a gente estuda um pouco nas matérias básicas de economia, da oferta e da demanda. Então, quando tem muito mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, as pessoas que querem vender sabem que tem um leilão favorável, então os preços vão subindo. Porque no final das contas, a quantidade de ações é a mesma. Só que o cara está vendo que o povo está desesperado para comprar, o preço vai para cima. E o oposto também acontece. Quando tem muita gente querendo vender e uma mesma quantidade de pessoas querendo comprar, as pessoas que querem vender, se estiverem desesperadas, elas vendem, entre aspas, por qualquer preço. E o que faz esse? Muita gente quer comprar, muita gente quer vender. Noticiários, bolhas, por exemplo, a gente já viu vários casos de bolhas que sai uma notícia que parece que é um investimento do momento, todo mundo tem que comprar, então chama a atenção de todo mundo. Aí o pessoal vai lá e compra em peso. Só que chega um momento, não tem mais gente nova querendo comprar. E as pessoas, ao longo do tempo, precisam se desfazer desse investimento, precisam ter o dinheiro retornado. E muitas vezes elas vão vender a qualquer momento. Isso, acho que o mais recente, o que aconteceu, a gente pode ilustrar o próprio caso do Bitcoin. Tem vários momentos que parece que só cresce, só sobe, sai no Fantástico, sai na Record, sai na revista, todo mundo querendo comprar. Até gente que nunca investiu em nada além da poupança fala, não, vou comprar Bitcoin. Tudo bem, é um momento que a demanda está maior que a oferta. Mas sempre chega aquele momento que ou sai uma notícia ruim, um Elon Musk solta uma notícia que ele está pulando fora disso, as pessoas querem vender. Hoje, inclusive, aconteceu um pouco disso, né? Alguns meses, acho que fazem já alguns meses atrás, que o Elon Musk, o fundador da Tesla, falou que estava desistindo de Bitcoin. Naquele momento, pum, despencou o Bitcoin. Hoje, ontem, o Elon Musk postou lá um tweet voltando a falar que ele está se interessando em Bitcoin. Aí volta a subir o preço do Bitcoin. Só que, ao mesmo tempo, hoje também, uma das corretoras que operam Bitcoin, a super famosa, ela cometeu um erro lá na parte de códigos, errou nas cotações, então o pessoal se assusta um pouco, uma notícia negativa, cai um pouco o preço. Então, tudo isso, Vitor, resumindo, é o que a gente fala que é o risco de mercado. Fatores econômicos, políticos, sociais ou até erros de operação fazem ou uma coisa chamar mais atenção e mais gente querendo comprar, ou menos gente querendo comprar, mais gente querendo vender. Então, é sempre esse equilíbrio. E qual que é a dica que eu dou no final das contas? Tentar fugir da manada. O que isso significa? Quando está todo mundo só falando disso, oba-oba, sinal que já está chegando de máximo, que não tem muito para onde ir.
Então, é um bom momento de começar a pensar em vender, ou se é algo que você não tem, não é o momento de comprar. E quando, nossa, tá todo mundo, ninguém tá falando disso, o mercado tá em baixa, teve um fator de crise, é um bom momento para comprar. Por exemplo, em março do ano passado, quando estourou a pandemia no Brasil. Muita gente desesperou, falou: o mundo vai acabar, crise para todo lado. A bolsa de valores estava tendo quedas o tempo inteiro, desvalorizou muito por praticamente um mês. A gente sabe que o mundo não ia acabar, tudo bem, a pandemia é uma coisa que nem sabia o que ia acontecer, mas não era uma coisa que ia quebrar com o Itaú, ia quebrar com o Bev, ia quebrar com a Tesla. As pessoas estavam um pouco desesperadas, quem não tinha boas estratégias estavam com dinheiro só nisso, então tiveram que vender. Agora você está com dinheiro lá disponível, viu que está acontecendo esse alarde todo? Opa, vou lá e compro. Então é sempre ter esse feeling, né? Eu estou no momento de comprar ou de vender. E se eu não tenho estômago para isso, nada impede de eu ficar aqui na renda fixa, porque na renda fixa é sempre meu dinheiro com juros. Então eu sempre vou resgatar aquilo que eu apliquei mais uma quantia de juros. Aqui é como se fosse um aluguel do meu dinheiro. Aqui na renda variável já é um formato que é volátil, tem momentos de alta e momentos de baixa. Aqui o Yuri falou, né, o Elon Musk, Vitor, bem isso que eu estava comentando. Então, ele é um fator, ele é uma notícia, um Twitter que impacta muito. Hoje teve o valor histórico do Bitcoin, teve mesmo justamente em função do Elon Musk. Aí a gente tem aqui uma pergunta do Felipe, né? No caso do Tesouro Direto, o Tesouro Prefixado, como por exemplo 24, que possui uma taxa de retorno maior, segue também com baixo risco? Sim, Felipe, o Tesouro, até entrando um pouquinho mais em detalhe nisso, ele tem 3 formatos, como eu tinha falado. Ele tem o formato que a gente chama de pós-fixado, que é o que caminha sempre junto com a Selic. Então, diariamente, ele vai sendo corrigido pela Selic. A gente tem o Tesouro que alguns chamam de misto, outros de híbrido, que é o Tesouro chamado IPCA+. Por que a gente fala que ele é misto? Porque ele paga uma quantia fixa mais o que está acontecendo com a inflação. Então, por exemplo, você tem lá Tesouro IPCA+, que paga 5% mais IPCA. Então, ele vai pagar para você sempre esses 5%, mais o equivalente no IPCA no período que você investiu nele. E a terceira forma, que é essa que você perguntou, o Tesouro Pré-fixado. O que isso significa? No momento que você compra ele, você já está garantindo a sua taxa de juros. Já está sendo pré-fixado, por isso o nome. Então, se eu compro, por exemplo, um Tesouro Direto pré-fixado com uma taxa de 8%, até o meu vencimento eu vou ter essa taxa de 8% ao ano. Só que aí vem um porém. O Tesouro Direto, eu posso comprar ele e esperar até o vencimento, ele sempre vence. Então, quando você compra ele lá, tem lá, vencimento 24, 2035, 2000X. Então, se eu espero até o vencimento dele, o combinado que eu fiz na hora que eu comprei vai ser garantido. Ou essa taxa prefixada, ou lá o IPCA+, ou a Selic. Agora, se eu vendo antes do vencimento, eu estou tirando um pé um pouquinho da renda fixa, porque eu estou vendendo para o mercado. Então, tem momentos que o mercado quer pagar um pouco mais para esse título do Tesouro Direto que eu tenho, e momentos que ele quer pagar menos. Por exemplo, esse seu caso vou fazer um exemplo do pré-fixado, né, que você coloca aqui, pré-fixado 2024. Vamos dizer que ele está lá com uma taxa de 8,5%. Se você deixar ele lá vencer em 2024, é essa sua taxa ao ano, você vai ganhar exatamente o valor que você combinou. Só que, por exemplo, você fala, Vitor, eu vou vender amanhã. Amanhã talvez você venda e receba mais do que você pagou, ou talvez você venda e receba menos, porque justamente é o mercado que vai estar comprando esse seu título. Então, quando você pergunta do risco, se você deixar até o vencimento, é exatamente isso, que é o menor risco que você tem, você está lá combinado. Então, pode ser que nesse período todo a inflação seja muito alta e você fala, putz, eu devia ter comprado o IPCA+, em vez do pré-fixado. Ou não, pode ser que a inflação comece a cair e no final das contas você fala, pô, eu fiz um bom negócio comprando esse pré-fixado com essa taxa. Então, ele é o que você já é o único de todos eles, inclusive, que você já consegue calcular hoje exatamente quanto você vai resgatar na data futura. Então, por isso que muitas vezes essa taxa dele acaba, você olha, não está das melhores. Aí acho que tem, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Onde compra, deixa eu ver se eu não pulei. Isso, agora é do Luan. Onde compra e vende essas ações?
Vou falar daqui a pouquinho, um pouco melhor, Luan, mas já só para te dar um spoiler, a gente vai comprar ações nas chamadas corretoras de investimento. Então, a gente não consegue ir lá no site da Bolsa de Valores bater e falar, ó, quero comprar 100 ações do Bradesco. A gente precisa ter esse intermediador, que pode ser pelos bancos. Todos os grandes bancos têm lá suas corretoras. Então, tem, Bradesco tem, Santander, Banco do Brasil. Acho que só a Caixa, se eu não me engano, que não tem. Mas muitas vezes as corretoras dos bancos cobram taxas ruins, taxas que você pode pagar muito menos indo por uma corretora independente. O que é uma corretora independente? É uma que não está vinculada a esses bancos. A gente tem a XP, a gente tem a antiga Ex-Invest, que hoje chama Nu Invest, tem a Rico, Clear, Modal Mais, Ora, a gente vai falar um pouquinho melhor delas, mas basicamente você vai se cadastrar nelas, e aí é por elas que você vai conseguir comprar. E o interessante é que com pouco dinheiro dá para investir em ações. Às vezes você fala, pô, investir em ação só para rico e tal. Você pode comprar uma ação da Ambev, por exemplo, que agora está R$20. Então, você vai gastar R$20 com isso. Você consegue comprar fracionado, você não precisa comprar grandes quantias. João Pedro Vieira, ele pergunta, né? A taxa considerada de IPCA no Tesouro IPCA é acumulada de 12 meses? Quase isso, João. O que eles fazem? Né? Eles pegam o período que você investiu. Então, por exemplo, eu comprei hoje, 2021, um que vence em 2024. Então, eles vão pegar o IPCA acumulado desse período. Claro que nesse meio do caminho, eu já consigo ir fazendo as contas para ter essa projeção. Então, eu posso pegar esse IPCA acumulado dos últimos 12 meses. Mas o cálculo final que o sistema faz para você é, ó, João comprou outubro de 2021, vendeu em outubro de 2024. Eles vão pegar o acumulado da inflação nesse período. Então, ele sempre calcula pelo período todo que você ficou. Acho que das dúvidas, por enquanto, acabou. Sintam-se à vontade para ir colocando no chat, depois eu dou uma voltada aqui. E falando disso tudo para mostrar um dos principais pontos do mercado financeiro, afinal de contas, sem ele, o mercado financeiro não existiria, que é o dinheiro. Então, a gente precisa entender o que é o dinheiro para falar de mercado financeiro. O dinheiro ele tem 3 pilares que a gente acaba definindo, que faz algo ser dinheiro. Né? Então, o primeiro deles é que ele é um meio de troca, ele é um meio de intercâmbio. Eu consigo carregar ele, transportar, guardar e trocar. Segundo ponto é que ele é uma unidade contábil, então ele tem um número, ele é 100, ele é 200, ele é 50, então ele tem um número por trás. E o terceiro ponto é que ele é uma reserva de valor, então eu consigo poupar, eu consigo guardar para depois gastar, consumir, investir. Então esses 3 pilares fazem de algo dinheiro. E é justamente por isso que muitas pessoas, a maioria das pessoas, considera as criptomoedas como algo de dinheiro. A gente tem não é o armazenamento tradicional que a gente tem, né, num cofre, mas se for pensar até o dinheiro hoje em dia não fica mais em cofres, né, ele está lá lastros no banco, né, o banco não tem lá um cofre com o seu dinheiro guardado. A criptomoeda também está lá armazenada, tem um número por trás, tem a sua unidade contábil e você também consegue fazer reserva. E da onde que vem isso, né? Da onde que começa esse papo de dinheiro? Antes do dinheiro, o que existia era o escambo, né? Então, era troca de coisas. Era o cara trocando a lebre pelo peixe. Então, você não tinha uma unidade comum, você tinha que achar alguém que estava interessado por trocar o que você queria. Só que com o crescimento da população, isso ficava mais complicado, né? Porque às vezes, pô, eu tenho coelho e estou querendo javali. Pô, onde que eu vou encontrar esse cara que tem javali? No momento que não existe internet, telefone, nada, né? Então, por isso que veio essa necessidade de ter um meio de troca. E esse meio de troca foi sendo testado. Os que mais pegaram acabaram sendo o gado e o sal. Então, eles eram como se fossem moedas de troca, era uma coisa que você trocava por qualquer coisa. Só que ambos a gente tem um problema, né? O transporte. No primeiro caso, um transporte nada fácil, uma coisa pesada que não dá para ir muito longe, não dá para carregar. E o segundo, uma coisa que muitas vezes você perde pelo caminho, é fracionado, você tem que ficar pesando. Então, eles fizeram num momento um bom funcionamento como meio de troca, mas foi só com os metais preciosos que aí as coisas foram se concretizando para se tornar o dinheiro que a gente quer.
Então, inicialmente as coisas nem eram moedas, eram barras mesmo dos metais, só que aí até para facilitar o transporte, para a questão do peso, tudo, foram surgindo esses formatos de moedas, que no primeiro momento eram moedas de metais preciosos, era moeda de ouro, moeda de prata. E já hoje em dia, até para baratear toda essa produção, vieram as moedas de ou metais mais baratos ou de ligas, né? Então, todo aquele papo do escambo, passando pelos meios de troca, até que vem as moedas. E com essas moedas, ainda de metais preciosos, surge um personagem muito importante, um personagem chamado ourives, porque aqui a gente estava falando de moedas de metais preciosos. E aí, os assaltantes, os ladrões, os bandidos, sabiam que as pessoas guardavam esses metais preciosos nas casas. Então, virou algo que tinha muito roubo. E as pessoas se sentiam inseguras de manter isso. E aí que veio o lance do ourives. As pessoas utilizaram essa pessoa que antes só comprava e vendia moeda para armazenar as moedas com eles. Então, tinha lá, por exemplo, minhas moedas de ouro, levava para o ourives, deixava aos cuidados dele, e ele me dava um recibo, falando, ó, eu, ourives tal, 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 estou com 100 gramas das suas moedas de ouro, estou com 30 moedas de ouro. E ele assinava e geralmente no começo colocava o meu nome, as moedas de ouro são do Vitor. Só que as pessoas começaram a fazer algo bem interessante, ao invés de, preciso comprar algo, então ao invés de eu ter ourives, entre aspas, sacar meu dinheiro e comprar essa coisa, eu já deixava esse recibo com a pessoa. Eu falava, ó, pessoa, vai lá e troca o recibo pelas moedas, pode fazer isso por mim. Isso se popularizou tanto que esse modelo de recibo acabou dando origem às cédulas. Basicamente, é o que acabava resumindo isso, né? Tem lá a quantia já definida, o papel do ourives acabou, num segundo momento, virando os bancos centrais, mas aí ficava isso, eu não preciso mais ter acesso lá ao ouro para as moedas de metal precioso para fazer esse resgate. Esse papel já equivale a isso. E um pouco mais recente, os próprios cheques também fazem isso, né? Você coloca lá, na minha conta tal, estou fazendo um pagamento para a pessoa X de R$82. A pessoa ia lá no banco e sacava esse dinheiro ou fazia o pagamento na forma como ela bem entendia. Então, nesse meio do caminho, a gente começa a ver a figura dos bancos, do dinheiro no formato de moeda, papel moeda e cheque. E no meio do caminho, já nos tempos modernos, né, a tecnologia foi evoluindo. Então, surgiu a informática, a computação, a internet, tudo isso também acabou contribuindo para o mercado financeiro. De que forma? Primeiro, a gente tem lá os caixas eletrônicos, né? Porque antes, por exemplo, a pessoa com um cheque tinha que ir até o banco para fazer essa operação. Ou a pessoa que tinha dinheiro guardado no banco tinha que ir até a agência para sacar esse dinheiro, pegar fila, boca de caixa, etc. Com a tecnologia veio esse banco portátil, banco móvel que está em vários lugares, está no shopping, está no supermercado, que tendo acesso a ele, você passa a ter acesso a serviços financeiros sem precisar daquele atendimento na boca de caixa. Depois vem a questão do internet banking, então as pessoas já com computador em casa, com os bancos desenvolvendo os programas deles, as pessoas podem fazer pagamentos, consulta de extratos e por aí vai, tudo pela internet em casa. E mais recentemente ainda, vem a questão do mobile banking, então não só pelo computador, mas pelo celular, consigo fazer uma série de serviços financeiros. E também, junto com o caixa eletrônico, depois avançando ainda mais, vem os cartões, né? Primeiro os cartões de débito, depois veio a questão do cartão de crédito, aquele que eu comentei com vocês, que é um dinheiro que o banco cria de limite para mim, eu uso e depois pago. E o próprio cartão foi evoluindo, né? Primeiro com aquela tarja magnética, depois com chip, e hoje já num formato contactless ou no cartão virtual. Então, reparem como a tecnologia ela agrega bastante nisso. E um divisor de águas nesse sentido da própria tecnologia foi a crise econômica de 2008. Para quem não estudou, não olhou muito em detalhes, resumindo, né, o que causou a crise de 2008? Essa imagem resume bem isso. Nos Estados Unidos, do final dos anos 80 até 2008,
os bancos estavam emprestando dinheiro de uma forma adoidada. O que isso significa? Eles não estavam olhando o perfil de risco das pessoas que estavam pedindo dinheiro emprestado. Ia lá o Joãozinho, que já estava devendo uma fortuna, pedindo um financiamento imobiliário, lá nos Estados Unidos mais popularmente chamado de hipoteca, e o banco liberava para ele. Ia um monte de gente nesse perfil e o banco liberava. E aconteceu justamente que todo mundo sabia que ia acontecer, que essas pessoas com perfil maior de risco deram calote nos bancos. E aí levou uma quebradeira geral, né? Então, começou assim, né? O Joãozinho foi lá pegar o dinheiro para hipotecar a casa. Começou a construir a casa, não tinha mais dinheiro, o banco foi lá e tomou a casa do Joãozinho. Só que chegou no momento que o banco estava com aquele monte de imóvel, não sabia o que fazer, não tinha pessoal interessado, virou uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, e aí o banco acabou quebrando, ficou com esse monte de imóvel. Banco quebrando, teve que dar calote em investidor, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e isso justamente na principal economia do mundo naquele momento, e acabou levando a crise para o mundo todo. Então, a gente pode dizer que aquela crise foi motivada pelo sistema financeiro norte-americano. Então, as instituições financeiras tradicionais, através do que a gente chama do crédito podre, que é esse que eles emprestam para as pessoas com um score ruim, acabou levando a problemas bem sérios. E justamente a partir desse ponto, né, da desconfiança com o sistema financeiro tradicional e também com a evolução da tecnologia, que de 2008 para frente a gente começa a ver muitas novas soluções financeiras que juntam justamente um serviço financeiro com tecnologia. Em outras palavras, a gente chama isso de fintech, empresas de base tecnológica que oferecem serviços financeiros. E 2007, final de 2007, começo de 2008, foi o ano do lançamento do primeiro iPhone. Então, para as próprias fintechs, para o próprio movimento, foi algo muito importante. Porque aquele celular antes, tradicional, que a gente só fazia ligação, enviava um SMS, passou a fazer tudo. Então, você podia passar a ter serviços financeiros só no celular. Então, mesmo antes de 2008, já tendo algumas iniciativas de empresas dessa base tecnológica, foi em 2008 que o boom aconteceu. Só para ilustrar algumas dessas iniciativas, por exemplo, a primeira PayPal, já dei o nome, eu ia falar, a primeira fintech que foi criada em 98, o ano foi 98, foi o PayPal. Em 2006, a gente teve aqui no Brasil o Mercado Livre, falei errado, não é o Mercado Livre, é o PagSeguro. O Mercado Livre, em 2010, começou a entrar também com o seu pé, criando o Mercado Pago. Então, a gente começa a ver uma série de novas empresas, ou até empresas tradicionais, passando a olhar para a questão tecnológica. Então, justamente o ano de 2008, enquanto para muitos era crise, para vários surgiu como oportunidade. E o próprio Bitcoin foi criado em 2008. A motivação do Bitcoin, a motivação do paper que trouxe o Bitcoin para o mundo, foi justamente essa desconfiança no sistema financeiro tradicional e uma busca por um sistema financeiro alternativo. É daí que vem o Bitcoin e depois várias outras criptomoedas. No Brasil, isso fica ainda mais assentado, essa necessidade de mudança, de tecnologia no sistema financeiro, pelo que os bancos sempre representaram, né? Então, quando a gente fala de banco grande, bancão, a gente lembra, né? Pô, é ruim de atendimento, tá cheio de reclamação, é burocrático, muitas vezes tem taxas abusivas, fica te empurrando o produto, então ele tem conflito de interesse, é sempre sinônimo de fila. E aqui no Brasil a gente tem 5 grandes bancos que concentram mais de 80% dos ativos financeiros. Então, é uma espécie de monopólio, no final das contas. Então, uma concorrência, algo mais prático, sempre foi necessário. Aqui mostrando um pouquinho da concentração, né? Você vê, pô, caiu, tudo bem, caiu, mas ainda é muito alto. Como eu falei, mais de 80% dos ativos financeiros estão concentrados nos 5 grandes bancos. Era maior antes, então eles ditavam as regras do jogo. Agora, com a concorrência, eles já se veem obrigados a mudar um pouco isso. E muita gente também sem acesso a serviço financeiro, que para a economia isso acaba gerando alguns problemas. Então, muitas vezes, essas pessoas em lugares, regiões que não tem banco, então elas não têm acesso mesmo, ou cidades pequenas, ou em periferias. Então, a gente vê que ainda é muito grande o número de desbancarizados no Brasil.
e justamente algo que que você acessa de qualquer lugar, pelo celular, pode melhorar um pouco esse número. E aí que vem a ideia, como eu já estava comentando um pouquinho, das fintechs, né? Então, essa palavra, essa expressão foi criada justamente juntando finance com technology, fintech, ou até no português serve, né? Finanças e tecnologia. Como eu estava falando, é uma startup, é uma empresa de base tecnológica que leva uma solução financeira, ou para empréstimo, ou como banco digital, para investimentos, então, vários formatos. Como principais propostas de valor, uma conveniência e, ao mesmo tempo, uma inovação, praticidade, burocracia reduzida, custo baixo ou custo zero, e possibilitar que uma pessoa, uma empresa, tenha um maior controle sobre a sua vida financeira. Justamente o oposto do que a gente estava vendo aqui do tradicional. E aqui uma imagem bem bacana. Essa imagem, ela no plano de fundo dela tem a homepage, tem o site de um grande banco dos Estados Unidos. E aí nessa homepage tem lá os serviços que ele oferece. Então tem serviços de empréstimo, de seguros, investimentos, planejamento financeiro, por aí vai. Só que aí começam a aparecer as fintechs, são empresas que fazem só um desses serviços, que antes estavam concentrados numa grande instituição. Então, por exemplo, para investimentos, todas essas setinhas que apontam para cá começaram a surgir como concorrentes. Para crédito, todas essas que fazem isso. Só para financiamento imobiliário, empresas que só fazem isso. Então, os bancos no mundo todo começaram a ver essa concorrência que não era de só um cara pequenininho, eram de vários. Então, no final das contas, os bancos, que a gente podia dizer que eles eram os Golias, né? Eles se viram atacados por um exército de Davis, um monte de pequenininho atacando ele e tirando clientes, trazendo serviços inovadores, trazendo e atendendo as dores que até então a população mundial tinha. Aqui, de novo, mostrando mais um pouquinho da evolução da tecnologia, né? Que mais especificamente no Brasil. 83, a gente teve o primeiro caixa eletrônico. 95, o primeiro internet banking, aqui no caso do Bradesco. Aí começam a aparecer algumas empresas e esse número vai explodindo, como a gente vê aqui nesse infográfico. Anualmente, a gente vai tendo crescimento, 2017, aqui 2018, 2019 e último levantamento dessa empresa, 2020, com 689 fintechs. Outro levantamento aqui feito pelo Distrito mostra que o Brasil já passou da barreira das 1.000 fintechs. Então, a gente tem, de acordo com esse levantamento, 1.158 fintechs com diferentes serviços oferecidos. Cada uma dessas barras é de uma categoria. Então, fintechs de câmbio, dívidas e por aí vai, que a gente já vai ver na sequência. E aqui um levantamento que eu e os meus sócios, junto com a Finquete, a gente fez, mostrando que esse número já passou essa barreira. Essa barreira aqui era de maio, mais ou menos em julho para agosto, a gente viu que já mapeamos, né, mais de 1.200 fintechs no Brasil. Esse mês a gente já tem mapeadas quase 1.400. Então, aquilo que estava muito concentrado, hoje passa a ter uma concorrência bacana, e mesmo dentro das fintechs a gente começa a ter destaques, tem gente pequena que virou grande, como é o caso do próprio Nubank, da XP e alguns outros que a gente vai comentar. Aqui um pouquinho também de como esse tipo de empresa chama a atenção de quem investe em empresas, os investidores anjo. Inclusive, Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, investiu esse ano no próprio Nubank. A gente vê que é uma indústria já de bilhões de dólares que chama a atenção. Investidor acreditando no potencial de várias fintechs. Desde 2015, 2,4 bilhões foram investidos em fintechs no Brasil. Isso até abril, já passou essa marca, para a gente ver como é um mercado em pleno crescimento. E as fintechs acabam se enquadrando no nosso sistema financeiro. A gente não criou uma categoria S, não, elas foram se encaixando. Esse é um quadro que representa o que é o sistema financeiro brasileiro. Ele é quebrado em 3 vertentes. Uma que fica debaixo do Conselho Monetário Nacional. Então, aqui embaixo estão os bancos, tá? A Bolsa de Valores, estão as corretoras, estão o que a gente usa mais no dia a dia. Aqui debaixo do Conselho Nacional de Seguros Privados, estão os próprios seguros, seguro de vida, seguro residencial,
plano de saúde, como também os planos de previdência privada, esses que a gente consegue fazer nos bancos, nas corretoras. E aqui no Conselho de Gestão da Previdência Complementar estão as previdências oferecidas pelas empresas, também chamadas de fundo de pensão. Aquela previdência, por exemplo, que você que trabalha na Bosch pode fazer parte, uma previdência exclusiva para quem é da Bosch, uma previdência fechada. E as fintechs foram se enquadrando. Então, as fintechs que oferecem serviços iguais aos bancos entraram aqui embaixo. As fintechs que oferecem seguros se inseriram nas normas aqui. E assim sucessivamente. E que, como estava lá naquele infográfico do distrito, a gente tem as várias categorias de fintechs. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma noção de quais são elas. Então, por exemplo, a categoria back-office é a categoria que oferece serviços financeiros para a gestão de empresas. Então, aqui estão sistemas de gestão financeira, estão sistemas para precificação, contabilidade online, fintechs que oferecem uma solução para esse público. Câmbio, tem justamente as fintechs que oferecem alguma solução de remessa internacional, compra e venda de câmbio. Cartões são empresas, né, são fintechs que oferecem algum tipo de cartão exclusivamente. Então, não são bancos, mas que você pode ter lá um cartão de crédito, um cartão pré-pago, um cartão corporativo. Crédito, então as fintechs que oferecem algum daqueles tipos de empréstimos de crédito que a gente viu. Criptomoedas, estão corretoras de criptomoedas, plataformas que aceitam pagamento envolvendo Bitcoin, entre outras. O crowdfunding, então aqui as empresas com dois formatos. Você tem um formato de doações, aquela famosa vaquinha online. Tem o próprio Vaquinha, Benfeitoria, Catarse, que são aquelas plataformas... Só tomar uma aguinha. Essas plataformas você não tem um retorno financeiro. Você vai lá ou faz uma doação sem nada em troca, ou você recebe um prêmio. Por exemplo, alguns anos atrás eu apoiei um projeto, se não me engano, acho que do Nordeste, para aulas de tênis para periferia. E aí eles mandavam uma bolinha de tênis para mim como um agradecimento. Já uma outra categoria dentro do crowdfunding, chamado equity crowdfunding, aí sim tem um valor financeiro em troca. Você está investindo em startups e você fica com uma parte dessa startup. É quase como se fosse um mercado de ações, só que empresas menores, né? Empresas começando. Então, por exemplo, um novo Uber da vida está precisando de dinheiro, ele vai lá, se cadastra na plataforma, as pessoas interessadas vão lá e compram cotas disso. E aí, num segundo momento, elas podem ou vender essas cotas valorizadas ou continuar com essa cota e recebendo o lucro que essa startup passa a ter. Então, é um formato de investimento, tem um pouco mais de risco, claro, afinal a gente está falando de startups, mas também super interessante. Você tem as fintechs da categoria dívidas, aqui são plataformas que fazem negociações de dívidas. Ou uma dívida que você fez com alguém, ou uma dívida que esse alguém fez com você. Então, essa plataforma faz essa intermediação. As fintechs da categoria fidelização. Aqui você tem fidelização de clientes. Por exemplo, imagino que alguns de vocês conheçam a Melios, que é uma plataforma de cashback. Você vai lá, faz uma compra no site, ele te devolve uma parte do valor da sua compra. Isso é uma fintech de fidelização de cliente. Como também você tem as fintechs de fidelização de colaboradores. São fintechs que oferecem benefícios para os funcionários da empresa. Categoria finanças pessoais. Então, aqui estão aplicativos que ajudam você no seu controle financeiro. Guia Bolso, Lívia, Mobius, entre vários que existem. A categoria investimentos. Então, aqui dentro tem as corretoras, tem robôs de investimentos, tem casas de análise de investimento. Então, tudo que está relacionado ao meio de investimento. Meio de pagamento, aqui dentro a gente tem fintechs que oferecem maquininha de cartão, plataforma online de pagamento, aplicativo de pagamento, por exemplo, o PicPay. Fintechs de risco e compliance, então aqui é ou para você, pessoa física, ou principalmente para você, empresa, que quer analisar o risco de um cliente, de um fornecedor, quer criar boas práticas, então são soluções voltadas para isso. Já volto nessa de serviços digitais, mas falar aqui de tecnologia. Então, aqui dentro você tem fintechs que oferecem serviços
financeiros relacionados à tecnologia. Então, por exemplo, eu quero montar o meu próprio banco digital. Eu posso contratar uma fintech aqui desse meio para me ajudar, para ajudar eu a estruturar esse tipo de banco. Aqui também a gente vê uma sigla famosa que tem se consolidado, Banking as a Service, BaaS. Então, justamente uma plataforma que ajuda eu a montar o meu banco, por exemplo, ou alguma outra tecnologia que eu precise para a minha empresa. Insurtechs são fintechs que oferecem seguros. Aqui esse asterisco, justamente porque é uma categoria à parte. A gente pode até considerar um movimento derivado das fintechs. E aqui eu pulei os serviços digitais. Aqui basicamente é uma fintech que junta vários desses. Por exemplo, o Nubank. O Nubank ele junta cartão, ele junta crédito, ele junta investimento. Em outras palavras, a gente pode pensar aqui também como uma conta ou um banco digital. E aqui na sequência, esqueci de comentar no começo, mas vou passar esse material para vocês. Mas aqui alguns exemplos de cada categoria. Então, no back-office, você pode pensar um Conta Azul, um Conube, um Contabilizei, Preço Certo. Aqui no câmbio, você tem TransferWise, hoje chamado de Wise, né, na verdade, Bicâmbio, Remessa Online. Cartões, você tem um exemplo que é a Trig. Crédito, você tem, aqui não está nos exemplos, mas você tem Nexus, você tem Creditas. Criptomoedas, você tem hoje em dia, você pode pensar em mercado Bitcoin, você tem Foxbit, Bitcoin to You, plataformas que justamente oferecem alguma solução relacionada a isso. De crowdfunding, aquelas que eu comentei, de doação social, ou, por exemplo, um cap table, que é naquele formato que eu comentei do equity crowdfunding. Para a questão das dívidas, você tem a Blue 365, fidelização, eu dei o exemplo da Melius, finanças pessoais também já tinha dado alguns exemplos, próprio Guia Bolsa e a Olivia, e investimentos, também já comentei no começo da palestra, né, a Isinvest, que hoje chama no Invest, XP, Warren. Meio de pagamento, o próprio PagSeguro, PicPay, Mercado Pago. Risco e compliance, você também tem uma IDWall, por exemplo, da vida. Serviços digitais, você tem o Nubank, Banco Inter, Next, então, aqueles que juntam várias daquelas soluções anteriores. E aqui para mostrar também, nesse sentido de serviços digitais, como esses bancos digitais têm ido bem. A Forbes fez um levantamento esse ano para ver, na opinião dos consumidores, quais são os melhores bancos do Brasil. E as 5 primeiras posições ficaram justamente com bancos digitais. Nubank, Banco Inter, Neon, PagBank e Next. Se não me engano, acho que até a 6ª posição, acho que era também banco digital, acho que era o C6. Então, também para mostrar a força que esse tipo de instituição tem atraído nos próprios consumidores. As fintechs de tecnologia, como eu comentei, que ajudam em toda essa questão ou de infraestrutura ou de transformar uma empresa num banco. Aqui alguns exemplos de insurtechs. Então, aqui a gente tem empresas que oferecem só seguro de carro, tem empresas que oferecem só plano de saúde, tem comparadores de seguros, por exemplo, uma Cataplanos da vida, você vai e compara para você. Então, também um outro universo que a gente pode considerar. Falando de ecossistema, a gente está num dos principais no mundo. São Paulo é um dos maiores ecossistemas de fintechs. Aqui mesmo, aqui está a cidade, mas mesmo se você considera o estado, você tem fintechs espalhadas em várias cidades. São Carlos tem algumas, Campinas, São José dos Campos. Então, tem bastante fintech espalhada aqui pelo nosso estado. E várias fintechs já virando unicórnios, né? Aqui alguns casos no mundo todo e aqui até alguns casos Brasil, né? Então, você tem PagSeguro, Nubank, Stone, Banks, o C6 Bank, Creditas, aí também o mercado Bitcoin. E 2 casos que não são só fintechs, mas possuem fintechs lá dentro. A Movile Pay é uma fintech da Movile, que é do grupo lá do iFood. A Movile Pay é o banco digital voltado para os restaurantes, para os entregadores, então é uma fintech lá dentro. Mesma coisa a 99 Pay, é um banco digital para os usuários da 99, como também para os motoristas. Então, mostrando o valor que esse tipo de empresa tem pelo mundo todo. Aqui é um levantamento de agosto desse ano, mostrando como que as transações têm sido feitas cada vez mais nos bancos digitais.
A barra verde principal, ela está mostrando as transações nos grandes bancos. Então, sempre foi aquilo que eu falei do monopólio e começou a cair com os concorrentes. Então, a gente tem aqui nesse vermelhinho o Banco Inter, você tem também o Nubank tendo destaque, aqui embaixo alguns do estudo, né? O azulzinho o próprio Nubank, o roxinho a Sicredi, que não é efetivamente uma fintech, mas é uma concorrente para os grandes bancos. E os próprios grandes bancos notaram essa concorrência e passaram a comprar fintechs, não só grandes bancos, mas grandes marcas. Aqui alguns casos, por exemplo, o BTG comprou a fintech Credipago no passado. O grupo Via Varejo, lá do Ponto Frio, o Extra, comprou a fintech Bank. O Carrefour comprou a Iwoli. O Banco Votorantim comprou o Just. E aqui outros casos, o Itaú comprando para valer, Globo comprou a Orama, isso cada vez mais comum. E têm sido formados grandes, vamos chamar de grupos, né? Porque o Itaú, de certa forma, tem participação em todas essas empresas, mas ele mantém a operação delas. Isso que é importante e interessante. O Itaú está mais como investidor neles. Por exemplo, algum tempo atrás o Itaú comprou a XP. Essa história já está se revertendo um pouco hoje, mas se a gente pensar, pô, o Itaú comprou um pedaço da XP e a XP já tinha comprado outras fintechs, como a Clear, Infomoney, Flipper e Rico. O próprio Itaú, ele tem um ecossistema lá dentro para a criação de fintechs, que é o Cubo. Então, a gente vê aqui um grande grupo se formando. O Bradesco não fica para trás. Ele criou lá dentro uma fintech, que é o Bits. Ele criou lá dentro outra fintech, que é o Next. Comprou participação na Asas, comprou participação no C6 Bank, junto com o Banco do Brasil, e mais recentemente ele comprou esse pedaço do Banco do Brasil, ele montou a Digio, e também tem um ecossistema para criação lá dentro, que é o InovaBrá. Santander também não quer ficar para trás. Ele criou a PI Investimentos, que depois o Santander comprou uma outra corretora, que é a Toro, e juntou a operação dos dois. Ele comprou a fintech Superdigital, comprou a fintech Empréstimo Sim. Então, repare, se fosse uma coisa que não incomodava, que ele não via valor, ele não ia gastar dinheiro com isso. Mas foi justamente contra a maré. Banco do Brasil, junto com o Bradesco, tinha montado a Digio. Essa semana ele anunciou a venda da parte dele para o Bradesco. E ele tem uma fintech de seguros, previdência, chamada Ciclic. A Caixa tem a seguradora digital dela, a Use, e montou como se fosse o banco digital. Por mais que ele manteve o nome Caixa, o Caixa Tem, acaba sendo uma fintech, uma conta totalmente digital. BTG Pactual também montou a sua própria fintech, a sua corretora, BTG Pactual Digital, comprou uma participação na 55 e na Kinvo. Mastercard comprou, o Banco Maré tem sua aceleração de fintechs lá dentro também. Aqui alguns casos, como a gente já falava, né? A Globo comprou a Orama, Casas Bahia comprou a Bank, a Lojas Americanas montou a AMI. Então, todo mundo agora está com um pezinho nas fintechs. Essa é a moral dessa história que a gente está vendo. Inclusive as big techs, né? As grandonas. A gente tem a Apple com a Apple Pay, a gente tem a Google com a Google Pay, Samsung Pay, Facebook Pay, todo mundo tem seu Pay, todo mundo tem sua conta digital. E também algumas compras de fintechs comprando outras fintechs, né? Nubank comprou Invest, comprou SpinPay. Então, quem vai ganhando destaque, quem vai ganhando valor, vai lá e acaba adquirindo também outras. Também alguns casos, a Banco Inter comprou uma fintech dos Estados Unidos, o Banco Neon comprou uma fintech voltada para os microempreendedores individuais. E já fechando, para tirar mais algumas dúvidas, dar uma olhada no chat, a gente também tem um cenário interessante que são fintechs nichadas, voltadas para um determinado público. Olha que interessante. A gente já viu lá que tem a categoria back-office das fintechs com soluções para empresas. Só que, por exemplo, uma MEI Fácil resolveu fazer uma solução não só para a empresa, mas uma solução para o microempreendedor individual. Banco Afro e Conta Black resolveram fazer contas digitais e serviços financeiros para o público negro. Banco Gamer fez uma conta para os gamers. A Pra Valer, que é uma fintech de crédito, não fez um crédito geral, mas é um crédito para universitários. E a Elas Bank resolveu fazer um banco digital, mas não para todo mundo, um banco digital para mulheres. Então, esses são alguns dos casos
mostrando que a coisa vem surgindo um movimento ainda mais intenso que essa dos nichos, você estando praticamente numa comunidade daquilo que te representa. Tendências, então vocês já devem estar reparando nos noticiários essa questão do Open Finance, que é um ambiente mais centralizado das informações, que até então essas informações ficavam só com cada um dos bancos. Vou rapidinho comentar um pouco mais disso. Já dei uma pincelada no Banking as a Service, então várias empresas passando também a oferecer serviços bancários. Educação financeira, super importante, a gente precisa saber lidar bem com o nosso dinheiro, e o que a gente já comentou um pouquinho também, a criptoeconomia cada vez mostrando mais suas caras. Aqui um slide para resumir um pouco a questão do Open Banking, Open Finance. Como que era antes? Você tinha lá, você cliente, tinha suas informações que ficavam só com o banco. Aí na hora que você ia fazer uma operação com outro banco, por exemplo, você ia lá com o Bradesco, ele não tinha esses dados, então ele te cobrava mais caro por ele não ter histórico. Aí hoje já melhorou um pouco, então já tem uma comunicação um pouco melhor entre as partes, mas não é um ambiente unificado. Então você tem aquilo, centralizou um pouco. Então, cartão você pode ter no Nubank, Banco Digital, no BS2, seguro, mas ainda não tem uma informação central que um pode consultar do outro para te oferecer melhores condições. E agora, a partir de já vem o movimento, o Banco Central liderando do Open Banking. Então, é numa mesma central, vamos chamar assim, se você liberar os seus dados ficam disponíveis, e aí as instituições financeiras podem consultar e ter um histórico melhor seu, ter um pouco mais de conhecimento sobre o que ele pode e precisa oferecer para você. E aqui falando já, por fim, um pouquinho da Fincat, né? Falei lá no começo que eu sou cofundador. A Fincat ela surgiu justamente com essa motivação desse crescimento das opções. Como a gente viu, já comentei, mais de 1.400 só no Brasil. Pô, é difícil escolher. Então, a ideia da Fincat é ser justamente uma plataforma que ajuda as pessoas a escolherem as melhores soluções para aquilo que elas precisam. Resumindo, como se fosse um TripAdvisor de fintech. Então, lá eu posso colocar, procuro uma conta digital para universitário. A Fincat já vai lá me mostrar qual que é. E mais do que isso, por exemplo, numa categoria que tem várias opções, ela vai fazer um ranking disso. E esse ranking vem justamente da nota que os usuários dão para esse uso que eles estão tendo com a fintech. Então, por exemplo, eu hoje tenho conta na XP, vou lá, avalio o que eu acho da XP, em sentido de taxas, atendimento, facilidade de uso, e essa nota vai ser computada para esse ranking. Então, quem depois quiser conhecer um pouco mais, é totalmente gratuita a plataforma, tanto para consultar quanto para avaliar. Está aqui tanto o link, fincat.com.br, quanto o QR Code também. E fica um bônus para vocês que estão assistindo aqui no começo lá, ganharam o açaí, ganharam uns benefícios, a Fincat também quer deixar um bônus para vocês. Quem se cadastrar e fizer pelo menos uma avaliação, um serviço desses financeiros que você usa, vai ter direito a uma mentoria, ou comigo, ou com os meus sócios, nesse aspecto de finanças. É uma coisa individual, aí você vai poder tirar dúvida de investimento, de qualquer ponto relacionado a finanças. Então, para participar, basta entrar lá no site da Fincat, se cadastrar, avaliar pelo menos uma ou qualquer fintech que você já tenha usado ou comece a usar a partir de agora, me manda por e-mail um print falando que você fez essa avaliação e aí a gente vai agendar uma mentoria caso você se interesse. Aqui fica o convite para as redes sociais, também para o meu LinkedIn, quem quiser se conectar, trocar alguma ideia depois. E eu vou abrir aqui para o chat, que eu vi que tem 7 comentários. Acho que ainda tem um tempinho, né, pessoal? Deixa eu ver de onde eu parei. O Tesouro Direto já tinha falado, do Luan já, João Pedro. Aqui, ó, do Luan. Em relação às corretoras, né? Deixa eu parar de compartilhar, aí eu fico só no vídeo com vocês. Vamos lá, do Luan sobre as corretoras, né? Mais uma coisa, temos que pagar para utilizar a plataforma dessas corretoras? Não precisa, Luan. O cadastro é totalmente gratuito. Como se você estivesse abrindo conta no banco. O banco você vai lá no Bradesco e tal, você não paga para abrir a conta.
Como que funciona a corretora? Você vai lá, abre sua conta e eles vão gerar para você uma agência e uma conta corrente, quase como se fosse um banco. Lá dentro você não vai conseguir pagar boleto e tudo, mas você vai ter